Salve, salve Colorado, salve, salve Colorada, bora lá falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube e entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, porque muitos movimentos do final da noite da última terça-feira, agora até a quarta-feira também pela manhã, estão acontecendo dentro dos gabinetes do Beira-Rio e agora, a partir da saída de José Olavo Bisol, de André Mazuco, de Andrés Nicolás D'Alessandro, o futuro do departamento de futebol está completamente em xeque. Será que pode haver novas dispensas, novas saídas? Abel fica em 2026 sem o seu fiel escudeiro e ex-camisa 10? Enfim, tem muita coisa pra gente falar, tá? Então fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, vamos bater 75 mil ainda esse ano? Será que a gente consegue bater 75 mil? Nossa meta era 70, né? Imagina 4 mil ou 5 mil a mais do que a gente projetou na meta de 2025. Imagina 2026, vem uma intervenção, tem Clube do Ernest, tem parceiro chegando, tem prêmio, tem um monte de coisa rolando para tu que tá todo dia aqui acompanhando, não só as notícias do Inter, mas também vai ganhar fora do ambiente do YouTube, beleza? Tá aqui na descrição o link do Clube do Ernest. Vai ali, te cadastra e quem sabe tu pode ser um dos parceiros aqui que vai ganhar toda terça, toda quinta e todo sábado, quem sabe algum dos prêmios aí dos parceiros do Clube do Ernest. Bom, vamos lá. José Olavo Bisol pediu o desligamento, não é mais vice de futebol. André Mazuco, ao final da tarde da terça-feira, foi chamado para uma reunião e foi desligado também. E aí, a partir daí, uma bola de neve. Por quê? O Inter, com o presidente Alessandro Barcelos, teve uma reunião ontem ao longo de toda a tarde. Passaram 3 horas nos gabinetes do Beira-Rio conversando. Presidente Alessandro Barcelos, Fernando Carvalho, Giovanni Luigi, Marcelo Medeiros, Pedro Paulo Záquia. Esses 4 ex-presidentes que formam também o Conselho Consultivo, o Conselho de Notáveis e tal, foram convidados pelo presidente Alessandro Barcelos para dicas, para sugestões, para uma conversa em cima de exposição de erros, acertos, possibilidades e tal. O presidente pediu desculpas, obviamente, né? A história do Inter e a história do que estes já fizeram também pelo clube, principalmente Fernando Carvalho, Luigi, né? Disse e destacou diversos problemas que teve ao longo da temporada, como o atraso de salários, como as faltas de pagamento, que inclusive, né, causou um transfer ban ontem na FIFA. Hoje já não existe mais esse transfer ban. O Inter pagou ontem mesmo o que devia para o clube, né, que acionou o Colorado juridicamente, né, na entidade máxima do futebol. O Inter, pelo menos na palavra do presidente Alessandro Barcelos, teria tudo certo com os atletas hoje. Pagou 13º, pagou as dívidas antigas, deve ter pego aquele empréstimo, né, do Banrisul que a gente já falou por aqui. E que ele está disposto a chamar a oposição para fazer parte da gestão. E aqui ele coloca ele teria dito a seguinte frase: coloco qualquer cargo à disposição dos grupos de oposição. E aí a gente tem que entender, né, cara, porque 2 integrantes, o Fernando Carvalho e o Giovanni Luigi, são do movimento Intergrande. É o maior movimento do parlamento colorado hoje. Então, é para eles, basicamente, que o presidente está falando. O Marcelo Medeiros, ele hoje é independente, hoje ele não faz parte de nenhum grupo. Ele era do movimento Intergrande, pediu desligamento e agora está ali porque ele não precisa de grupo, né? Ele é ex-presidente, ou seja, ele é membro nato do conselho e não precisa de grupo para estar presente nas coisas do clube. E o Pedro Paulo Záquia também está por ali como ex-presidente, ele é aquele cara mais também, vamos dizer assim, neutro, tá? Então era óbvio que ele estava buscando o movimento Intergrande na questão de um vice de futebol, na questão que não vai ser nem Fernando Carvalho nem Giovanni Luigi. Pelo menos pessoas próximas aos dois me garantiram que eles não têm nenhuma condição, não só pelo que o
Fernando, por exemplo, trabalha, mas o Giovani também já está numa idade avançada, não tem mais como se estressar, tem questões de saúde, família e tal, não vão acionar, mas eles podem falar com os seus movimentos e colocar ali à disposição. E aí, tem alguém que quer pegar, tem alguém que quer ajudar e tal. Daí, o André Mazzuco é desligado. O Conselho de Gestão define que o trabalho do executivo não foi bom e tira ele da pasta. O D'Alessandro vai até o presidente e diz que não concorda com esse movimento. Que, a partir da saída do José Olavo Bisol e da chegada de um novo vice-presidente, a tríade Abel, D'Alessandro e Mazzuco podem fazer um bom trabalho. E aí o presidente diz, não, vamos manter a demissão do Mazzuco. E o D'Alessandro então diz, então eu saio também. E os caras, a partir então da questão pessoal, né, que o D'Alessandro meio que, sei lá, que por fiel escudeiro do Mazzuco, ou tipo, por questão de ligação, né, de lealdade e tal, quando diz também, ninguém reclama, né, ninguém diz assim, então beleza, não, D'Alessandro, não dá, né, ao contrário, dizem assim, beleza, pode ir. O ambiente com o D'Alessandro ele não estava bom. Em que sentido? Já falei várias vezes aqui, os boleiros não gostavam do D'Alessandro em algumas atitudes. O relacionamento dele com alguns atletas não era bom. Bernabei, por exemplo, ele chegou, né, a confrontar o Bernabei em alguns momentos. Os jogadores tiravam ele para marqueteiro. Já falei aqui várias vezes. Quando ele, no meio dos jogos, né, o bicho pegando lá e tal, e na hora do aquecimento ele ia lá para dar tchau para a torcida, isso e aquilo. Agora, no último final de semana, na última sabatina, que ele também fez no sábado, né, com as principais rádios de Porto Alegre, ficou muito ruim, porque ele não quis falar para algumas pessoas. Ele não quis falar, por exemplo, para as rádios identificadas ou para os canais identificados, porque esses canais eles batem mais do que os canais tradicionais, e por isso que foi feita a sabatina e não uma coletiva, como vai haver, por exemplo, do presidente Alessandro Barcelos na próxima sexta-feira. Então, esse relacionamento dele, esse clima bélico, essa questão do inimigo imaginário a todo momento, sem contar, claro, né, jogadores que ele indicou que não performaram, e aqui a gente fala Alan Benítez, Kaique Rocha, outros jogadores aí que também são indicações dele para o Mazzuco, e o Mazzuco contrata, também não deram certo. Ele que seria aquele cara que era para muito mais aglutinar em cima da sua história, em cima, né, da sua capacidade de entender o clube, ele estava muito mais dividindo do que apoiando. O que acontece? O que acontece agora? Nós vamos atrás de um executivo, mas antes talvez nós tenhamos de ir atrás de um coordenador técnico. Porque agora pessoas próximas ao Abel garantem que o Abel está em xeque. A permanência do Abel em 2026 ela está em xeque. Pela composição do departamento de futebol, pela possibilidade de outras saídas, não se descarta que o Ricardo Sobrinho, o Caco, que é o gerente do Capa, possa ser demitido e que até o Felipe D'Alegrave, diretor jurídico, também possa sair. E aí seria uma revolução no departamento de futebol. E eu não sei se o presidente está preparado para fazer isso, porque ele está sozinho, ele está acuado hoje, o presidente Alessandro Barcelos. E aí se começa o seguinte, o Abel não ficando em 2026, quem seria o executivo? Muito se fala do Fabinho Soldado, outro nome que é do Corinthians agora, né? Campeão pelo Inter em 2006, conhece o clube, conhece a aldeia, conheceria o Abel, né? E também tem relação com o Abel, porque jogou com ele em 2006, então daria para fazer uma composição Fabinho e Abel, mas também se fala muito do Júlio Rondinelli, o executivo que era do Juventude, e que deixou o Juventude agora também nos últimos dias aí. Uma pessoa próxima do Júlio me disse o seguinte, cara, esse
esse louco, ele conhece muito o mercado do interior de São Paulo, que hoje é o grande mercado de prospecção de base e de novos talentos. Seria bom nesse sentido. Ainda claro que ele não tenha talvez o tamanho do clube, tamanho do Inter. A grande verdade é, a quarta-feira vai ser com certeza de reuniões, de definições, porque o presidente quer, até sexta-feira, ter meio que definido o seu departamento de futebol. O que se fala é que querem um executivo para depois ir no treinador. Muitos me perguntam do Tite. Cara, o Tite ele pega projeto. O Tite ele não pega simplesmente pelo valor, pela grana. Ele quer estrutura, ele quer entender quem vão ser os seus reforços, ele quer entender o contexto do trabalho que ele vive. E se fala no bastidor de que ele também está interessado no Beşiktaş, que ele estaria negociando com o Beşiktaş da Turquia. Então, assim, não é tão fácil. Mas que as coisas vão continuar andando quarta agora e quinta-feira, para sexta pelo menos ter algum anúncio, isso eu tenho certeza que vão, e isso eu posso te garantir. Por isso que eu te peço, te inscreve no canal. Porque hoje à tarde vai ter mais bastidor, amanhã vai ter mais bastidor, sexta-feira eu vou estar no Beira-Rio, vou te trazer também bastidor do que vai acontecer lá. E claro, sempre tem muito para falar do nosso Inter por aqui. Valeu? Bota nos comentários o que tu pensa de tudo isso, o que tu pensa dos nomes, o que tu pensa da saída destes profissionais do departamento de futebol e quem tu indicaria agora para a nova composição da principal pasta do clube. Tamo junto, um forte abraço. Tchau.